Joanita insiste para a patroa não se arriscar, mas Maricruz está obstinada e tem certeza que vai sentir o coração de Otávio. Karen explica para Eduardo no mapa onde foi mais difícil a busca por Otávio, então terão que buscar por terra onde não dá para enxergar voando. Eduardo confia que vai ver o amigo vivo, mas Karen acha que não porque seria difícil sobreviver com uma ferida aberta e sem cuidados. Doris mostra para o pai o jornal, mas Bartolomeu já sabe da viagem de Karen e Maria Alessandra, e só pode dizer que eles vão se dar muito mal se enfiando naquele lugar inóspito. Maricruz se reúne com Eduardo e Karen, que tenta fazê-la desistir de se arriscar, mas ela alega que já viveu em condições piores do que numa ilha deserta e vai conseguir se virar. Bartolomeu aconselha a filha a parar de pensar que vão encontrar Otávio vivo. Enquanto isso, Otávio continua caminhando sem rumo e morrendo de sede, sentindo que ali mesmo vai morrer. Otávio espera que Maricruz o perdoe depois de sua morte e se joga no chão para descansar em paz. Maricruz diz a Eduardo que vai pagar o que Karen quiser por esse favor enorme para encontrar Otávio. Otávio percebe que não está sentindo mais a perna e ela deve começar a gangrenar sem o sangue circulando. Miguel liga para Lúcia contando o que Maricruz está fazendo para ajudar a encontrar Otávio. Lúcia acha muito nobre da parte dela, mesmo sendo mais provável que só encontrem restos mortais. Otávio agoniza solitário no meio do nada, esperando sua morte chegar. Coração Indomável, capítulo 83. Karen explica que amanhã Eduardo vai vasculhar o sul da ilha com um guia e mais 2 homens, enquanto ele e Maria Alessandra ficarão no norte com o resto da equipe, e combina como vai ser o tempo de caminhada até voltarem para o acampamento, que terá um médico, uma enfermeira e uma cozinheira para ajudá-los. Lúcia relembra Miguel contando que Maricruz está ajudando a procurar Otávio, sem saber se ela ama mesmo o cunhado ou está usando isso para se vingar deles de alguma forma. Lúcia liga para o médico responsável pela cirurgia e recebe informação que amanhã mesmo pode ir com o bebê de manhã para começar os preparativos. Os geólogos seguem vasculhando a região e entram numa plantação de bananeiras. Esther começa a cavar um buraco com uma pá. Careta fofoca com as vizinhas sobre o que ela está fazendo e incentiva uma fofoqueira a ir lá perguntar o motivo daquilo. Esther conta que está querendo fazer um poço, já que nenhum homem da comunidade tem coragem e as mulheres têm que se esforçar para ir longe buscar água. A velhota chama de louca e vai embora, mas Esther não se importa. Maricruz e Karen caminham pela ilha procurando por Otávio, acompanhados de outros homens. Enquanto isso, Eduardo caminha com outro homem e não para de gritar por Otávio. O homem desanima o piloto porque é praticamente impossível achar Otávio nas condições que ele desapareceu. Eduardo não perde as esperanças e se esgoela para salvar o melhor amigo. Otávio consegue escutar alguém chamando por ele, mas acredita que está delirando de tanta fraqueza. Maricruz escuta Eduardo gritando lá longe e pensa em fazer o mesmo, mas Karen pede para ela se poupar porque é melhor gastar energia caminhando. Doris segue se martirizando por não ter se intrometido na expedição para encontrar Otávio, mas Mariana acha que foi melhor assim, pois se for para encontrar só um cadáver é melhor não presenciar a cena. O guia chama Eduardo para voltar porque já se passaram as 3 horas combinadas. Eduardo volta a gritar e pensa que escutou alguém respondendo, mas o guia acha que ele já está delirando de tanto calor na cabeça. Eduardo tem certeza que ouviu algo bem baixinho. Otávio pensa em Maricruz e na filha deles, além de tudo que viveu com a mocinha desde que ela se tornou Maria Alessandra. Otávio implora para tomar água, mesmo que ninguém possa lhe dar. Esther segue decidida a fazer o poço, mas Careta avisa que ela vai quebrar a cara se chegar a conseguir abrir um buraco tão fundo, pois todo mundo diz que a água daquela terra tem um gosto horrível por causa de uma coisa preciosa que tem dentro. Esther ainda acha que isso é superstição dos ignorantes. Todos voltam para o acampamento para descansar. Eduardo se irrita por ninguém acreditar que ele ouviu alguma voz respondendo bem baixinho quando chamou por Otávio. Eduardo garante que ia conseguir ouvir melhor se não tivesse voltado do ponto combinado. Esther acha que é mentira, já que se tivesse algo precioso na terra deveriam ter tirado para vender. Careta conta que os burgueses iam ficar sabendo e expulsar todo mundo dali para tomar tudo, então é melhor deixar quieto. Esther não entende qual seria o problema, já que todos teriam melhores condições e ir para um lugar que não fosse um lamaçal, mas cala a boca do menino enxerido e vai continuar seu trabalho. Careta reflete que a Branquela está endoidando mesmo.
Karen pede para ninguém se iludir e todos descansarem para continuar amanhã. Maricruz quer continuar buscando hoje para encontrar Otávio ainda vivo, mas Karen não deixa porque os guias não recomendam. Doris lê uma infinidade de jornais para saber se encontraram Otávio, mas nada ainda. Mariana garante que não vão encontrar, ou vivo pelo menos. Maricruz espera que o milagre tenha acontecido para Otávio ter sobrevivido. Karen espera que ela cumpra a promessa que fez quando encontrarem o moço, e ela garante que vai, mesmo não querendo. Eduardo encontra uma parte do uniforme de Otávio no chão e acha que ele está por perto, mesmo o guia dizendo que não é garantido. Eduardo grita muito pelo amigo. Maricruz volta para o acampamento pensando que veio à toa tentar resgatar o pai da filha. Karen chega contando que mandou o resto dos homens continuarem sozinhos. Maricruz comenta como praticamente já perdeu as esperanças de achar Otávio, e se vir o corpo dele vai querer morrer junto. Karen vê o quanto ela ama o piloto. 2 homens caminham perto de onde Otávio está morrendo e escutam um gemido. Ambos veem uma coisa jogada no chão e se aproximam, descobrindo que é Otávio mesmo, e tentam iniciar o salvamento. O guia de Eduardo encontra algumas pegadas fortes. Eduardo se angustia muito porque é óbvio que o amigo está ali perto, mas precisam voltar para o acampamento agora. O guia promete que amanhã mesmo eles correm para aquele local, mas Eduardo espera que não seja tarde demais. Karen se chateia por Maricruz demonstrar o quanto ama Otávio, mas isso não importa porque de qualquer forma ela vai ter que cumprir o combinado deles. O homem vê a perna de Otávio e imagina que ele vai ter que amputar, isso se sobreviver. Otávio não para de gemer, enquanto os homens pensam em como tirá-lo dali porque ele é bem pesado. Maricruz pede a Karen para ir com Eduardo amanhã, já que ele e o guia viram sinais claros de que alguém tinha passado há pouco tempo na área onde foram. Karen concorda para dar uma esperança para a apaixonada. Todos se juntam perto do rádio ao ouvirem que vão dar uma notícia sobre Otávio, e descobrem que ele já foi encontrado por homens da ilha e enviado para a capital muito mal, correndo o risco de perder uma perna. Maricruz e Eduardo ficam muito aliviados, apesar de não serem notícias boas por completo. Karen se estressa porque não conseguiu o que prometeu. José Antônio pensa no que mais pode fazer para Esther ir embora, pois está claro que ela anda perdendo a razão e não pode mais ficar ali. Esther fala sozinha sobre como sofre injustamente com o desprezo de José Antônio, como se fosse culpada pelas desgraças que aconteceram com eles. Doris vê na televisão que Otávio foi encontrado e já está na capital, então implora para Mariana viajar com ela para ajudar a convencer o pai de dar permissão. Lúcia acorda com o telefone tocando. Miguel conta que já soube que encontraram um homem desfalecendo na ilha e pelo visto é Otávio, que foi levado para um hospital na capital. Lúcia pede que o marido não saia de Ilha Dourada para ver o irmão porque é muito arriscado. Bartolomeu tenta fazer Doris desistir de ver Otávio, pois o encontraram com a perna quase perdida, e duvida muito que ela vai querer ter um marido aleijado. Doris finge que sim para disfarçar, mas o governador sabe que é mentira. Doris quer ir mesmo assim, pois ele pode se salvar no fim das contas. Maricruz volta para casa no dia seguinte com Karen e Eduardo, e pede que nenhum deles diga a Otávio que eles foram nessa expedição fracassada para encontrá-lo. Eduardo acha injusto que o amigo não saiba que Maricruz o procurou, mas ela explica que agora é Maria Alessandra, e Maria Alessandra jamais faria essa besteira de salvar quem lhe fez tanto mal. Otávio acorda no hospital e dá de cara com uma enfermeira. A mulher conta que ele foi salvo por 2 caçadores que estavam visitando a ilha, e sobreviveu porque tinha condições físicas para aguentar. Otávio pergunta pelo resto da tripulação, e ela conta que ele foi o último a ser encontrado, mas todos estão bem. Otávio sente algo na perna coberta. Simone liga para Lúcia se oferecendo para ir ficar com ela enquanto o bebê se opera, já que Ofélia foi lhe contar que não tinha coragem de viajar de avião para ficar com a patroa. Lúcia fica muito lisonjeada por ter esse apoio, pois sabe como Simone é caseira, e pergunta por Esther e o filho dela. Simone fica nervosa e pede para falar disso quando chegar na capital. Esther vai levar flores aos prantos para o túmulo do filho e diz que sempre estará com ele, mesmo que José Antônio tenha abandonado os 2. Doris invade o quarto de Otávio sem a menor cerimônia, e tenta disfarçar a cara de nojo ao ver o amado tão mal. Otávio disfarça a decepção por aquela pessoa ser sua primeira visita. Raíza reencontra Maria Alessandra para ver como ela está depois da aventura na ilha,
e fofoca que Doris já foi para a capital visitar Otávio no hospital. Doris conta para Mariana que quase vomitou vendo Otávio e o pai tinha toda a razão de dizer que ela jamais se casaria com um homem amputado. Mariana já sabia que a amiga só queria disputar Otávio com Maria Alessandra, porque a paixão já passou faz tempo. Doris debocha que a cachorra deve estar até agora procurando o marido no meio do mato. Maricruz se estressa quando Raíza conta que a rádio chamou Doris de noiva de Otávio, pois ela não é nada dele antes do divórcio, que nunca pretende dar. Simone dá forças para Lúcia não pensar que vai acontecer algo ruim com o bebê. Lúcia se angustia, mas não só por isso, senão pela fazenda quase perdida e Otávio quase morrendo, já que desgraça nunca vem desacompanhada. Raíza comenta que Miguel anda muito disciplinado e já está trabalhando de novo para recuperar as promissórias. Maricruz não pode deixar isso acontecer e precisa agilizar para tomar a fazenda, então pede para Raíza emprestar mais dinheiro, mas ela conta que Miguel mal fala com ela desde que soube que o dinheiro da cirurgia saiu de Maria Alessandra. Maricruz decreta que agora tudo voltou à normalidade e sua vingança vai continuar depois que Otávio se recuperar. Otávio se agrada muito com a visita inesperada da querida Simone, reconhecendo a grande amizade dela desde a juventude. Simone conta que veio ficar com Lúcia porque o bebê já vai ser operado e aproveitou para visitar o piloto. Otávio pergunta como Esther tem andado na roça, deixando Simone nervosa. Ofélia retorna para a fazenda, e José Antônio a procura implorando por ajuda para tirar Esther do realengo. Ofélia sabe que a nariz empinado não vai lhe dar ouvidos, mas José precisa tentar de tudo porque Esther não serve para ser sua esposa e está só perdendo a vida com aquela insistência. Simone revela que Esther perdeu o bebê que nasceu prematuro e dizem que ela está ficando maluca morando naquele lamaçal de realengo, além de que José Antônio já não a quer mais como mulher. Ofélia culpa José por ter iludido Esther e tê-la feito terminar assim, então ele tem que se resolver sozinho. José avisa que Esther vai adoecer se continuar em realengo, então vai ser obrigado a abandoná-la e confiar que alguém vai resgatá-la. Ofélia xinga o desalmado por ser tão cruel. Otávio acha uma barbaridade a situação de Esther, mas Simone esfrega na cara dele a responsabilidade de ter obrigado José Antônio a firmar compromisso com ela. Doris volta ao hospital com Mariana, e as duas ficam olhando feio para Simone, disfarçando o horror ao ver uma bruaca tão mal arrumada. Maricruz visita Bartolomeu para reclamar como ele permitiu que Doris fosse visitar um homem casado antes mesmo dela, que é a esposa legítima e teria esse direito. Otávio apresenta Simone como sua melhor amiga de infância para as dondocas. Doris a chama de senhora, fazendo a coitada passar vergonha porque não é velha e nem casada. Simone decide ir embora correndo, disfarçando o incômodo. Otávio a obriga a dar um abraço e um beijinho nele para invejar as peruas antes de sair. Bartolomeu sabe que Maria Alessandra pretende se divorciar, então não vê problema de Doris visitar o homem com quem quer se casar depois que isso acontecer. Maricruz discorda porque esse divórcio nem vai sair tão cedo, então Bartolomeu a confronta por dificultar a separação de Otávio e ainda ter tentado ajudar a salvá-lo, dando muito na cara de que segue interessada por ele.